Hoje eu quero levar você a entender um pouco dos cânticos que estão no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é maravilhoso, porque é um livro que mostra os vencedores, mostra Jesus. E ali está cheio de cânticos de exaltação a Deus e de exaltação ao seu Filho Jesus Cristo. Os cânticos de Apocalipse começam logo no capítulo 4, quando ele ouve uma voz que diz, sobe para aqui. E ele então vai subir ele sobe para Deus. E lá ele se depara com um trono, e diz a Bíblia, e alguém sentado no trono. E ele começa a ver agora que os 24 anciãos saem de seus lugares, depositam as suas coroas, então significa que Deus não governa sozinho, tem outros com coroas governando, depositam as suas coroas aos pés de Deus. E aí ele ouve os querubins, sim, aqueles mesmos querubins que você começa a ver lá em Gênesis capítulo 3, que Davi fala no seu salmo, né? O Senhor está sentado entre os querubins, que Isaías viu no Isaías capítulo 6 e que também Ezequiel viu nas suas primeiras visões no capítulo 1 até o capítulo 11 de Ezequiel. Ezequiel tem essa visão dos querubins. Então, eles estão cantando, esses querubins, de acordo com Ezequiel, esses querubins, cada um deles, cada um tem 4 rostos, tá? Rosto de homem, rosto de águia, rosto de leão e rosto de bezerro. Agora, isso lá em Ezequiel. Agora, quando Isaías os vê e João também os vê, João só vê o querubim com um rosto. Bom, isso aí é uma questão para a gente estudar bastante. E agora, quando acontece essa cena no céu, os anciãos e os querubins, eu faço questão de colocar aqui na minha Bíblia, não é? Diz assim, os 4 seres viventes, respectivamente, tendo cada um deles 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, e clamavam, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E logo depois, estes se unem a eles, os 24 anciãos, e eles começam a cantar, Tu és digno, Senhor Deus e nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade vieram a ser criadas. Essa é a primeira cena em Apocalipse 4. Mas aí depois vem Apocalipse 5. Apocalipse 5, o João tem outra visão, é como uma peça de teatro que fecham as cortinas, abre de novo, agora tem um outro cenário. E ele diz assim, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, quer dizer, ele vê na mão de Deus, que está sentado no trono, um livro, selado por dentro e por fora. E ele disse que na visão ele via que ninguém era digno de abrir aquele livro, quando um anjo forte, diz aqui, um anjo forte anunciou. Eu gosto dessa expressão anjo forte, né? Porque às vezes nós precisamos desse anjo forte para nos proteger. Um anjo forte bradou, quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os seus selos? E João diz que olhou e não havia nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, porque na dimensão espiritual, gente, a visão é outra. Você não é limitado pelas coisas da terra. Eu vou tratar disto num livro que eu estarei lançando agora no próximo mês, que se chama O Cristão e a Mística, onde eu quero conduzir você a entender mais claramente o mundo espiritual. Já está na gráfica, para que você entenda o mundo espiritual. E aí, João chorava muito, porque eu imagino que João está pensando assim,
Onde está aquele que morreu na cruz? Ele era digno. Onde ele está? E aí o anjo forte diz para ele, não chores, João. Eu gosto desse texto aqui. Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para soltar ou quebrar os 7 selos e abrir o livro. E aí ele espera ver um leão, porque o anjo diz o leão da tribo de Judá. Mas o que ele vê? Um cordeiro como tendo sido morto. E aí, quando ele veio e pegou o livro, eu gosto dessa parte aqui, porque diz, quando ele veio e pegou o livro, não é? Os 24 anciãos e também os querubins começaram a cantar, se prostraram diante dele e começaram a cantar, digno és de tomar o livro e de quebrar-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens que procedem de todos os povos, tribos, línguas e nações, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Mas não termina aí, porque agora João vê que não são somente os 24 anciãos e os 4 querubins, não é? Aqueles mesmos querubins que Isaías viu, que está lá em Gênesis 3, que o salmista profetizou, do que está sentado acima dos querubins, num dos seus salmos, e que Ezequiel viu, do capítulo 1 de Ezequiel até o 8, ele vê esses querubins. No 11 é que ele fica sabendo que eram querubins, porque a mente dele ficou confusa, ele não sabia o que era. Então, agora chegam ao redor do trono milhões de anjos. E esses milhões de anjos começam a cantar, digno é o cordeiro que foi morto, de receber a honra, a glória e riqueza, o poder e a riqueza, porque diz assim, a sabedoria, a força e o louvor. E aí ele ouve uma música no fundo, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. O Jorge Mitian, de Buenos Aires, no final da década de 70, 80, ele colocou uma música nessa canção, que os Vencedores por Cristo gravaram. Muitos grupos gravaram no Brasil, nem sabe que é de Jorge Mitian. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Mas deixamos esse aqui para os cantores, não para mim. Depois ele começa, vai passar para o capítulo 7, porque no capítulo 7 a cena é diferente. No capítulo 7 o cenário muda agora, porque João passa a ver povos, ele passa a ver assim, o texto diz assim, depois dessas coisas, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra. E aí ele começa o seu cântico. Depois diz assim, depois dessas coisas, olhei, vi grande multidão que nem podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e cantavam com forte voz, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E é interessante que aqui quem canta aqui, não é? Que clamavam com voz forte, tá? Essa grande multidão. E aí os anjos estavam ao redor, havia anjos ao redor, e de repente começa a aparecer ao redor do trono milhões e milhões e milhares de pessoas que começam a cantar diante de Deus, dizendo, né? Amém!
o louvor, a glória, a sabedoria e as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. 1982, por aí, 83, Tirteu Frota Júnior, era um irmão aqui querido de Porto Alegre, depois se mudou, sabe? Eu acho que está morando em São Paulo. Ele escreveu uma música baseada nessa aqui, não é? Nesse texto aqui. Então, a igreja aprendeu a cantar os cânticos do Apocalipse. Então, você vai encontrando, no capítulo 14, você tem outros cânticos, mas só tem um cântico aqui que ninguém podia aprender, só aqueles que vieram da tribulação. Mas tem cânticos aqui no capítulo 11 também, não é? É fabuloso. Você vai olhando o Apocalipse cheio de cânticos, gente. No capítulo 12, agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus. E aqui tem um cântico bem grande, e por toda a Bíblia. Mas quando você chega no capítulo 15, e aqui está o foco dessa minha palavra, quando você chega no capítulo 15, você se depara com um cântico diferente, escrito por duas pessoas, porque diz aqui que era o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Eles estavam, os dois cantavam: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se tornaram ou se fizeram manifestos. Eu comecei a viajar em cima desse texto. Aliás, todo pregador, ele viaja um pouco, não é? Ele tem que criar uma coreografia. E aí eu fiquei me perguntando, quando é que Moisés e Jesus escreveram esse texto? Você já se perguntou? Quando é que eles escreveram? Quando é que se encontraram? Porque é o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Ele é cântico do Cordeiro só depois que morreu na cruz, porque ele morreu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então tem alguma coisa a ver com depois que Jesus subiu ao céu. Aí você pergunta assim, tá, mas e Moisés? Bem, a Bíblia diz que Deus levou Moisés lá no Monte Pisga, no Nebo, e lá o Senhor sepultou Moisés, que não se sabe onde está sepultado até hoje. Judas trata desse assunto, diz que Miguel discutiu, aliás, Satanás discutiu com Miguel para saber onde estava o corpo de Moisés. Porque as pessoas, elas veneram aquilo que já morreu. Você se lembra a serpente que Moisés levantou no deserto? Aquela serpente cá nos dias de Amós estava sendo adorada como Neustã. O pessoal guardou aquela serpente. As pessoas gostam muito de guardar troféus de algo que acontece no passado, não é? Bom, isso é outra coisa. Mas eles estão cantando aqui. Quando é que eles escreveram? Eu posso dizer para vocês assim, Moisés não teria aparecido no Monte da Transfiguração se não estivesse no céu. Porque Elias, a gente sabe que ele foi arrebatado, foi trasladado. E aparece ali em Mateus 17, transfiguradas as pessoas de Moisés e Elias. E de acordo com o texto de Lucas, que trata do mesmo assunto, eles estavam falando para Jesus sobre o que iria acontecer com a crucificação. Então, é uma coisa linda, não é? Então, este cântico foi composto para uma ocasião especial. Foi composto para ser entoado por todos aqueles que vão morrer durante a batalha contra a besta. Moisés e Jesus se encontram no céu e decidem escrever um cântico com dois movimentos.
eu me limito a 2 movimentos, na realidade são 4 movimentos aqui, não é? Eles começam a entoar, eu imagino assim, vamos supor que tem um piano aí, né? Um piano de 7 oitavas, e eles estão tocando a 4 mãos. Ele, em primeiro lugar, ele canta o Cântico dos Vencedores. Grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Mas eu quero ficar nessa primeira frase aqui. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Por mais que a gente queira glorificar a Deus, exaltar a Deus, elogiar a Deus pelos seus feitos, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez, a gente não consegue dizer. Né? Então, eu acho que fica difícil. Pra você ter uma ideia, o hino que a gente costuma cantar em nossas igrejas, então minha alma canta a ti, Senhor. Este hino originalmente tinha 15 estrofes. Hoje a gente canta com 3 estrofes, né? Demora 10 a 15 minutos. Naquela época eles cantavam com 15 estrofes, porque o autor precisava ter muita coisa para falar para Deus. Ele precisava, como tem alguns dos salmos da Bíblia aqui, que no Salmo 148, né? Ele convoca os anjos, convoca as donzelas, convoca os jovens, convoca os animais, convoca as estrelas, convoca todo mundo para adorar a Deus. Eu creio que Moisés entendeu essa verdade quando ele estava na fenda da rocha, que Deus disse para ele assim, Moisés pediu para Deus, Senhor, quero ver a tua glória, mostra-me a tua glória. É o anelo de todos nós, né? Aí Deus diz, rapaz, ninguém viu a minha glória e morreu, e viveu, ninguém viu a minha face e viveu. Mas é o seguinte, Moisés, eu vou te colocar, sobe o monte, lá vou te colocar numa fenda da rocha, entra na fenda da rocha, eu boto a minha mão em cima, você vai ver só pelas costas. E aí, o escritor Solenash, que é um escritor judeu polonês, eu tenho todos os livros dele. Aliás, os livros dele só se encontram nas livrarias, nos sebos. Mas eu tenho todos os livros dele, tenho o Nazareno, o Profeta, Maria, o Moisés, que eu já li 2 vezes, eu tenho os livros dele todo. O Solenash escreveu na sua obra Moisés, quando ele estava na fenda da rocha em Horebe. E ele diz assim, eu faço questão de ler ali, e Moisés viu Israel na terra prometida. Moisés viu os reis se sucederem. Moisés viu a glória de Salomão, viu o reino dividido, viu o povo levado ao exílio. Moisés viu um homem pendurado na cruz. Moisés viu milhares de pessoas lançadas às feras e queimadas no fogo. Moisés viu a glória eterna e por fim declarou, basta Deus. Então Solenash diz assim que na fenda da rocha, Deus abriu uma fenda para Moisés ver a eternidade. Por isso que ele, ao escrever essa música, essa letra, o Moisés resume numa frase aquilo que nós temos que escrever livros inteiros. Grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Que maravilha isso! Numa frase, ele resume o que nós gostaríamos de dizer, todos os salmos que glorificam a Deus, todas as expressões, numa frase. Porque o poeta ele tem essa capacidade de resumir numa palavra, ele resume numa frase tudo o que ele quer dizer. Então ele vê ali, né? Então, quando ele diz assim, grandes e admiráveis são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu imagino por que Paulo também teve essa visão e escreve lá em Romanos 11:33, não é? Em Romanos 11:33, ele escreve aquela poesia maravilhosa
Quem é que pode entender a mente do Senhor? Então, os grandes cânticos da história que nós entoamos estão cheios de estrofe, de mensagens contemplativas. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Então agora ele, Moisés e Jesus, exaltam a Deus pela obra da criação. Gente, a natureza é fabulosa. A natureza, eu falei num vídeo anterior aí, que a natureza é usada por Deus para abençoar ou para castigar. Deus se utiliza da natureza. Agora, em segundo lugar, vem uma frase, e essa frase é difícil de engolirmos, quando ele diz assim: justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Cantar a justiça de Deus? Gente, só uma pessoa redimida e lavada pelo sangue de Jesus tem condições de falar com Deus que Ele é justo. Porque, de alguma maneira, todas as pessoas têm uma certa raivinha de Deus, né? Tem dúvida quanto à fidelidade de Deus, tem dúvida quanto à honestidade de Deus. E eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim: ah, Deus não foi justo comigo. Como assim? Somente quando se vê Deus como Ele é, aí você pode dizer: justos e verdadeiros são os teus caminhos. Você quer ver uma pessoa mais injustiçada que Moisés? Você acha que você foi injustiçado? Então pense em Moisés. Moisés é escolhido por Deus, lá com recém-nascido no Egito. Criado na corte de Faraó. Aprendeu matemática, astronomia, astrologia, aprendeu história, aprendeu tudo. Aprendeu táticas de militares. Você imagina o que Moisés aprendeu? Aos 40 anos, ele descobre que é judeu, é israelita. Judeu não existia naquela época, israelita. E aí ele resolve livrar os seus irmãos. E aí ele comete um crime lá, assassina alguém, tem que fugir. Foge para Midian. Midian não é aquele lugar, Monte Sinai, ali onde os turistas costumavam ir, ali numa área pertencente ao Egito. Não, Midian é lá na Arábia. Lá na Arábia. Tá? E aí ele chega lá, vai trabalhar para Jetro. Casa-se com a filha de Jetro, Zípora. Tem 2 filhos. Está 40 anos. 40 anos escondido. E Deus aparece na sarça ardente e o chama. E você conhece toda a história. Agora ele vai ao Egito. Ele tira os israelitas do Egito. Ele faz todo tipo de milagre. Atravessa o Mar Vermelho, vem com o povo. Esse povo é um povo ignorante, escravo. Ele tem que prover água, tem que prover comida, tem que prover carne, tem que prover tudo para aquele povo. Quase 40 anos depois, ele comete um erro. Um único erro. Porque antes Deus tinha dito para ele, na rocha em Refidim, Êxodo 17, o povo está com sede, Moisés. Vai lá, pega a tua vara e bate com a tua vara na rocha. E Moisés bateu e a água saiu, a rocha deu água. Agora, quase 40 anos depois, 38 anos depois, mais ou menos, o povo tem sede de novo, é outra geração, porque aquela já tinha morrido no deserto, é outra geração. E Deus diz, vai lá e fala à rocha. Mas Moisés estava como muitos de nós pastores. A gente fica meio com raiva, né? A gente fica com um pouquinho de raiva desses corações endurecidos, de gente que não quer ouvir a verdade. Às vezes dá vontade de cortar, diz, cara, vai embora daqui. E Moisés estava, aquele povo de novo batendo panela na porta da tenda dele. Ele está tão chateado com tudo aquilo, já são
quase 120 anos, conduzindo agora, os 80 anos, conduzindo aquele povo. Ele vai e fere a rocha de novo. E a rocha é uma figura de Cristo. Cristo é ferido a primeira vez, mas na segunda vez ele é glorificado. Aqui tem toda uma ilustração lindíssima. E parece-me que Deus não gostou, porque ele só tinha que ter falado a rocha, e ele foi e bateu na rocha. Bateu na rocha perante os anciãos de Israel. E aí Deus chama, vem cá, Moisés, vem aqui. Você não me honrou perante este povo. Você não honrou o que eu disse. Esse povo vai achar que eu sou um Deus de justiça, que eu sou um Deus que quer só castigar, porque toda uma geração já morreu lá no passado. Esse povo acha que eu sou um Deus durão. Moisés, o povo tem razão, o povo pediu água, era só você falar à rocha e dizer à rocha, rocha, dá água para esse povo. Tão simples falar. Mas você bateu violentamente na rocha, Moisés. Você me desonrou. Então, por essa causa, você não vai entrar na terra prometida. A Bíblia fala, Moisés fala no livro de Deuteronômio, lá no início, que eu orei 3 vezes a Deus, dizendo, Senhor, deixa-me entrar nessa terra linda. E Deus disse, shut up, quer dizer, cala a boca. Sobe ao Pisga. E de lá você vai enxergar a terra, toda a terra. As montanhas, o vale do Jordão, as montanhas. Você vai enxergar até o mar Mediterrâneo, mais ou menos assim. Mas na terra você não entra. Bom, Moisés tinha muito vigor para subir com 120 anos aquela montanha, porque eu subi de ônibus, num ônibus de excursão, e demorou quase meia hora, fazendo curvinhas e curvinhas e curvinhas, até chegar no alto do Monte Pisga, ou Nebo. E de lá, apesar de que hoje tem tanta poluição, eu conseguia ver Jerusalém ao longe. Imagina Moisés, ele enxergou toda aquela terra e não pôde entrar. Mas Deus o tomou. Não se sabe como. Ele não está sepultado em lugar nenhum. Por isso que ele canta, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Maravilha! Ele entendeu os atos de justiça de Deus. Às vezes nós não entendemos os atos de justiça de Deus. É impressionante isso, não é? O povo de Israel lá perguntava para Moisés, Moisés tinha que responder, a injustiça da parte de Deus de modo nenhum. Pois nos diz Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem quiser ter compaixão. Está lá em Romanos 9, 14 e 15, não é? Então tem muitos textos ali sobre isto. Eu estava lendo a história num livro de teologia sistemática e encontrei uma declaração de Søren Kierkegaard, que era um teólogo e filósofo escandinavo. E ele perdeu o filho aos 17 anos. O filho tinha 17 anos de idade. E diz que ele levantou os punhos para o céu, gritando, por que Deus? Por que Deus? Não entendeu os atos de justiça de Deus. Não entendeu. Diferentemente de Jó, que disse, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, disse Jó. Eu acho lindo isto, que anos atrás, há muitos anos atrás, eu tive um jovem solteiro, que eu discipulei, cuidei dele, aí depois ele mudou daqui da região. Ele só veio voltar para se encontrar comigo, casado, com seu filhinho de 9 anos de idade. E ele me disse, pastor João, meu filho vai morrer. Eu não vou dizer o nome dele nem o nome do filhinho.
E ele orou, e ele jejuou, e eu orei, jejuei, e o menino de 9 anos morreu. E eu então tive que fazer o sepultamento daquela criança. Você imagina, estava toda a classe de crianças que ele frequentava a escola pública, estava ali no cemitério. Eu abracei o pai e disse: fulano, você quer dizer alguma coisa? E ele subiu então em cima assim do sepulcro, estava o caixãozinho do lado, com o corpo do filhinho. E diferente de Søren Kierkegaard, ele levantou os braços para o céu e disse: obrigado, Senhor, que eu pude conviver 9 anos com o meu filho. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E caiu em lágrimas, e se escorou em mim, e eu chorei com ele. Nós dois choramos juntos, porque eu não sabia o que dizer. Mas ele, em poucas palavras, disse tudo. Ele reconheceu o ato de justiça de Deus. Então é muito difícil, as pessoas às vezes passam por certas situações de sofrimento e não entendem que aquilo ali é um ato de justiça, que Deus de alguma forma está trabalhando com aquela vida, está trabalhando com aquele coração. E agora Moisés, sepultado por Deus, vê a glória de Deus, então ele agora se senta com Jesus. E escrevem, porque Jesus, se você olhar pelo lado natural, não pelo lado espiritual, Jesus também foi injustiçado. Muito injustiçado. Porque ele morreu inocente, sem culpa alguma. Ele foi assim como um bode expiatório. Porque essa questão do bode expiatório que tem na Bíblia, todas as nações já tinham essa cultura de que alguém tem que morrer, um justo tem que morrer para salvar a nação. Foi o que Caifás disse. É necessário morrer um homem para que a nação seja salva. Era costume. Isso figurativamente era feito uma vez por ano, quando tinha o scapegoat, que era o bode expiatório, é levado para o deserto. E Jesus foi o bode expiatório. Ele não tinha culpa alguma, mas nem uma culpa. Então eu creio assim que, parece-me que quando ele está vindo, quando Deus está mostrando para ele Satanás voando em direção à terra, direção à terra. E alguém mostra muito bem isto, né? Alguém mostra muito bem isto, porque é um autor que eu tenho aqui, que ele fala sobre isso, um autor do século VI, companheiro de Shakespeare, João Milton. João Milton escreve O Paraíso Perdido. É um dos 5 cânticos épicos do mundo. Cântico épico é aquele quando retrata tudo em forma de poesia, como Lusíades, né? Como Eneida de Virgílio. E este João Milton escreveu O Paraíso Perdido. Ele depois escreveu O Paraíso Reconquistado, Paradise Regained, mas eu não tenho este livro. Mas lá no segundo canto, João Milton mostra Deus, parece assim, escorado no parapeito do céu, e ele está do lado do filho. E ele vê Satanás indo em direção à terra. E ele diz: filho, o nosso inimigo está indo para enganar o homem. Você está disposto a descer até lá? E o filho diz: sim, pai, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Você quer um homem mais injustiçado que Jesus? E você ainda fica reclamando que Deus é injusto? Porque perdeu a sua casa na enchente? Porque o incêndio devorou todos os seus bens?
Deus é soberano. Ele tem seus atos de justiça. E aí então, João Milton descreve com clareza essa linda cena, e Jesus morre pelos nossos pecados. João Batista o vê e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tinha pecado algum e morreu por causa dos nossos pecados. Agora os dois que aos olhos nossos são injustiçados, porque Moisés, aos nossos olhos, foi injustiçado. Eu não faria isso com Moisés. Jesus foi injustiçado. Eu não faria isso com Jesus. Mas eles entenderam o plano de Deus. E aí, eles escrevem juntos esta frase que representa tudo o que nós gostaríamos de dizer. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Essa mensagem tem duas partes, mas eu vou falar só essa primeira parte aqui agora. Desejo a você muitas bênçãos de Deus, muita graça de Deus, e lembre-se, engrandeça a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez e faz. Mas também lembre-se que Ele é justo, e louve o Senhor por seus atos de justiça. Deus abençoe a sua vida.